seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse episódio do podcast, que você sabe, a gente gosta de conversas profundas, bate-papo sobre expansão de consciência, autoconhecimento, espiritualidade. E hoje ao meu lado a querida Thaís Rezende, terapeuta integrativa, que vai falar pra gente sobre prosperidade e mais um monte de coisa. Thaís, já queria agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar aqui. E, por favor, se apresente para o pessoal. Eu que agradeço, me senti assim, eu me senti muito chique, né? Para ser convidada nesse podcast. Falei, nossa, tô muito chique, né? Adorei. E amei a ideia, o podcast é realmente incrível, essa ideia do bate-papo. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu espero de coração que eu possa levar aí um pouquinho do que eu conheço, né? E aprender um pouquinho ainda mais com a Laís. A gente sempre aprende nessas trocas. Eu sou Thaís Rezende, sou terapeuta holística. Hoje eu atuo principalmente, estou na formação da constelação familiar, então vocês com certeza vão me ouvir em algum momento falando aqui algum ponto da constelação. E já tenho outras formações, né, que eu fiz ao longo dos anos aí e que eu trago como ferramenta para terapia, para atender as pessoas. Tem alguns projetos também e que acredito que a Laís depois vai deixar o meu nome aí, que vocês vão poder conferir mais um pouquinho lá no meu Instagram e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Com Mas é um prazer certeza. imenso estar aqui com vocês, viu? E se vocês depois tiverem alguma dúvida, eu posso também responder lá no YouTube, né, Laís? Eu acho que é tranquilo a gente ir Sim, respondendo lá, mandando pro pessoal. lógico. Eu vou deixar o Instagram da Thaís aqui embaixo, seja no YouTube ou no Spotify, para quem está assistindo. E a gente vai trocando, continua trocando ideia por lá, ou vocês podem procurar a Thaís, individualmente para tirar alguma dúvida, para conhecer melhor o trabalho dela, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Ela é muito especial e vocês vão conhecer um pouquinho dessa mulher aqui hoje. Thaís, eu já vou começar te fazendo uma pergunta a respeito da prosperidade, para que você conte um pouco da sua história até chegar nisso que você traz hoje, que é uma abundância, uma prosperidade, acredito que seja mais do ser, né? É que vai falar das finanças também, mas é uma prosperidade integral de todas as áreas da vida. Como é que você foi descobrindo isso e colocando dentro do seu repertório esses conhecimentos de tudo que você viveu? Olha, minha história começou assim, eu sempre gostei muito, eu sempre quis ser muito independente. E antes, quando eu escutava falar de prosperidade, eu acredito que antes da gente até mesmo entrar na minha história, acho que a gente pode trazer essa diferença que é interessante. Antes eu acreditava que prosperidade era só financeira. E como você mesmo disse, prosperidade tem a ver com o todo. Na verdade, a gente pode ter prosperidade de saúde, relacionamento, espiritualidade e financeira também. Então, a gente é um todo isso. Só que as pessoas estão acostumadas a ouvir na prosperidade só financeiro. E o que que significa ser próspero? O que que significa prosperidade? É ser uma pessoa bem-sucedida, tem a ver muito com a mentalidade também, tem a ver com a felicidade que você sente, o bem-estar que você sente em estar vivendo aquilo. E eu sempre, na verdade, e aí o que que significa? Você falou da abundância, né? O que que significa abundância? A abundância tem muito a ver com aquilo que é muito, né? Eu tenho muito daquilo. E a minha vida inteira, eu sempre fui muito abundante. No sentido assim, eu sempre tive muitas pessoas chegando até mim de relacionamento, só que não eram relacionamentos prósperos, consegue entender? Eu tinha grande, é como se eu mensurasse isso no sentido assim, prosperidade é a qualidade. E a abundância, nesse sentido, estava sendo a quantidade. Então, assim, eu sempre me senti muito abundante. Só que eu não tinha a cabeça trabalhada para gerir aquilo e viver aquilo de uma forma feliz, de uma forma tranquila, que aquilo fosse realmente funcionar, que fosse saudável, né? Então, todas as vezes sempre tive muitos relacionamentos nesse sentido, né? Eu nunca deixei de ter alguém me procurando, querendo estar comigo, enfim, eu falo nesse sentido mesmo, tá?
de saúde. Eu nunca tive problema nenhum de saúde, então eu sempre tive realmente, eu tinha abundância, eu tenho até hoje, né, essa abundância de saúde, mas não sabia me cuidar no sentido da alimentação, de digerir aquilo ali, de fazer um exercício, eu não tinha essa mentalidade. Financeira, sempre eu tinha uma outra empresa, que era de marketing, que eu saí para virar terapeuta. E na empresa, eu tinha muito. Eu fechava clientes rapidamente. A minha irmã falava assim: Nossa, você é muito boa para venda, faz a venda que você vai fechar. Eu sempre tive muito esse lugar, assim, de, entre aspas, psicóloga, sabe? De ajudar a pessoa. Eu ajudava mais a pessoa no pessoal dela do que no marketing, mas as pessoas gostavam disso. E por isso que eu até me tornei terapeuta, uma curiosidade. Enfim, então eu tinha essa abundância, sabe? As coisas vinham. E eu tinha muito esse lado espiritual, né? A gente está falando dos quatro, desse ser integral, né? A espiritualidade. Eu também tinha muito, Laís, muito. Era uma coisa assim que eu sentia muito, mas eu não conseguia me conectar. Eu não me sentia bem, eu não tinha bem-estar com aquilo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, o que que esse lado espiritual, não só dos meus mentores, mas também do todo, sabe? Que a gente fala de espiritualidade, as pessoas acham que é só se conectar com os mentores, com os espíritos, quem acredita, né? Mas não, é o todo. Eu não conseguia me conectar profundamente com a natureza, com Deus, com o que estava acontecendo ao meu redor, né? Com a energia. Não conseguia. Então, é muito interessante a gente saber essa diferença, porque às vezes a pessoa ela pode ser abundante, mas ela não é próspera. Então, um exemplo, né, que eu acredito que vai ficar um pouco mais claro. Vamos pensar numa pessoa aqui, Chico Xavier. Ele, para mim, ele era uma pessoa muito próspera, porque ele não pensava só nele, ele pensava no todo. Até arrepio, olha que tô arrepiada. Porque, assim, ele não tinha essa abundância, tá vendo? Que às vezes a pessoa não tem essa quantidade, ele não tinha essa abundância de dinheiro, só tanto que ele vivia numa. Assim, ele era simples, né? Mas ele era muito próspero, ele tinha um pensamento de pensar no outro, um bem-estar, de entender como o dinheiro funcionava, como a prosperidade funcionava. Não sei se faz sentido para você, Laís. Mas era muito nisso. E às vezes a pessoa ela tem muita abundância, às vezes, sei lá, tem muitos prédios, tem muitas casas, e elas ficam. Eu conheci uma cliente assim, ela é cliente amiga, e ela me falou dessa situação. Ela tem uma questão com o pai, que é assim, o pai dela tem muito dinheiro, ou seja, ele é muito abundante. A abundância vem até ele. Tem casa, tem não sei o quê. E ele está brigando com a filha dela, com a filha dele, porque ele não quer deixar, ele não quer. Ela tem mais 8 irmãos, só que tudo de mãe diferente, sabe? E esse pai, ele não quer. Deixa eu contar a história aqui, que senão fica tudo embolado, vocês não vão entender. Ela, né, o pai dela, ela tem mais 8 irmãos, e o pai dela é meio que, sei lá, um pouco sacana, sabe? De tipo assim. Ele tem muitas coisas, mas é meio que talvez algumas coisas meio que laranja, algumas coisas nesse sentido. Tudo que ele colocou tá no nome dela porque ela é a filha mais velha, porque senão, sei lá, quem vai pegar ou se o nome dele tá sujo, eu não entrei nesses detalhes, sabe, para entender o que a fundo. E agora, ela fazendo a terapia comigo, ela entendeu que ela tinha que deixar esse peso para trás, porque às vezes ela tava mantendo o nome dela, as coisas dele no nome dela, para proteger os irmãos, que não tinha nada a ver com isso, por conta de, vou receber o dinheiro lá futuramente. Eu falei, mas será que o dinheiro é tudo? E aí, o que que acontece? Esse pai, você vê que ele não tem essa mentalidade próspera de pensar no outro, de dividir esse dinheiro. Ele é abundante, mas ele não consegue ver o dinheiro de uma forma é, a contribuir com o todo ali, sabe? Esse todo. Então, se a gente entende essa diferença, às vezes a pessoa ela pode ter muito, mas ela não consegue ser próspera por causa da mentalidade, que Uhum. era o meu caso, tá? E é, ou ela pode ser muito próspera, mas não ser abundante, porque às vezes ela tem muita mentalidade, tem aquele pensamento ali, mas eu acho mais difícil disso acontecer. Ela tem aquela mentalidade e a abundância não vem. Eu acho mais difícil. Geralmente a pessoa tem abundância, mas ela não tem prosperidade. Geralmente é assim, tá, Laís? Gostei muito disso que você trouxe, né, a respeito da diferença entre a abundância e a prosperidade, porque realmente faz sentido, né, de
você ser abundante não necessariamente você vai estar sendo próspero e integrando dentro de você o melhor dessa palavra, né? Que significa prosperidade. Que, pelo que você está falando, é isso, de conseguir utilizar os seus bens, sejam físicos, materiais, espirituais, intelectuais, para o seu bem e para o bem do outro, fazendo isso ficar em sintonia e ajudar a todos, certo? E eu acho difícil a pessoa ser próspera e ela não ser abundante, porque a prosperidade ela atrai abundância. Mas às vezes você já é abundante. E eu falo muito, aí entrando um pouquinho naquele ponto lá que eu falei da constelação, por que que eu me sinto muito abundante? Porque eu me senti muito amada pela minha mãe, me senti muito. Posso contar isso daqui que vai incluir dentro do nosso assunto? Claro, lógico. Essa parte que eu acho interessante, porque foi também um caso real, não o meu, mas eu acho que vai encaixar bem com o que a gente está falando aqui e que alguém que está escutando pode se identificar. É, eu me senti muito amada pela minha mãe. E essa pessoa, ela, em contato com ela, né, eu falei isso para ela, ela sabe da minha história, a gente tem intimidade. E aí eu contando, olha, eu me senti muito amada pela minha mãe. Eu tinha muito esse amor, apesar de eu ter tido algumas umas questões com ela de sentimento de abandono, essas coisas do meu pai também. Os dois abandono assim, né? Naquele sentido assim que não foi abandono, foi mais a minha percepção de criança mesmo. Mas eu me senti muito amada pelos dois, principalmente pela minha mãe, que é o quê? O que que eu quero dizer essa abundância? Né? A abundância vem da mãe, porque é o seu primeiro contato, é a vida que habita em você. Então, quando você sente a mãe no coração, você consegue tomar a vida que vem dela para você, você se sente abundante, né? E aí, essa pessoa, né, ela sabia da minha história, ela falou: Olha, eu estava pensando aqui outro dia no que você me falou, e eu pensei, porque essa pessoa, ela vive muito na escassez. Ela sempre está com pensamento escasso, sabe? Com uma dificuldade das coisas fluírem para ela, das coisas caminharem. E aí ela falou assim, até começou a melhorar depois dessa conversa, muito interessante. Ele falou assim, eu me sinto muito escasso. E ele foi lembrando que a mãe dele, ele sentiu muita essa falta da mãe no colo. A mãe dele teve um filho, ele tinha 1 ano, aí a mãe dele teve mais um filho, né? E aí a mãe dela não pôde dar o colo para ele. E de repente ela já engravidou de novo. E aí ela não pôde dar colo para nenhum dos dois. E ele se sentiu assim com esse pouco afeto, sabe? Ele não conseguiu sentir esse amor da mãe. Ele não conseguiu sentir essa abundância que vinha da mãe. Então, por ele não ter se sentido amado, e eu quero abrir um parêntese aqui, tá? Cada história é única, não quer dizer que se você se sentiu amado, você não pode ter abundância, você pode ter sentido outra questão com a sua mãe, tá? Mas no caso dele, ele não se sentiu amado. E aí ele não conseguiu tomar toda essa vida que vinha dela. Em outros setores, ele se sente super tranquilo com ela, mas nisso não. E aí o que que acontece? Ele vive num caminho de escassez. Tudo para ele, ó, até arrepio, gente. Tudo para ele tá no caminho escasso. Tudo acontece de forma que ele vive na escassez. Ah, não vai dar certo porque falta ele. Ah, não sei. Tudo é sempre assim, uma mentalidade que as coisas não vão funcionar, de que não tá Como dando se tivesse um certo. problema, sempre um problema para as coisas andarem, como se fosse E isso. aí acontecem inúmeras coisas. Quando ele tá querendo prosperar ou tá tendo alguma abundância, alguma coisa estraga, aí ele tem que gastar o dinheiro. Alguma coisa acontece por conta dessa mentalidade. E aí, depois que ele conversou, essa sensação, essa necessidade desse amor, que eu falei, olha, quem busca esse amor é a sua criança. Então, hoje, você como adulto, você que tem que dar esse amor para ela, né? Não é a sua mãe não vai te dar esse amor. O que faltou lá foi a sua criança que sentiu falta. Então, dê amor para sua criança e tome essa vida da sua mãe, porque ela é uma pessoa muito presente na sua vida, é uma pessoa que te ama muito, independente de você ter sentido isso dela, para você conseguir sentir essa abundância em você, no seu ser. E aí, a partir da abundância, você vai mudando essa questão da prosperidade. Porque é como eu falei, se você às vezes tem a mentalidade, mas não sente a abundância, o dinheiro nunca vai chegar. Você vai até entender sobre o dinheiro, sobre aquilo, mas dificilmente aquilo vai ser muito na sua vida. Você pode até acontecer, a coisa ir andar, tudo bem,
mas não vai ser naquela proporção assim de, sabe, aquela quantidade que você se sente bem, que você não precisa se preocupar. É nesse sentido, sabe? Muito interessante, Thaís. E aí, como você foi chegando a esses entendimentos na pele, né? Vivendo, experienciando isso? Quais caminhos você passou? O que, qual jornada você percorreu para chegar até aqui? Quais pontos você acha que são os mais importantes para que essa virada de chave de mentalidade acontecesse? É, eu coloquei, na verdade, essa questão da abundância e da prosperidade, eu tinha até pensado nisso desde o dia que você me falou, né? Eu falei assim, eu vou bem pensar nessa forma de trazer para o pessoal. Só que quando eu fui para terapia, eu percebi que eu estava no marketing, parecia muito mais fácil de vender. Quando a gente chega na terapia, né, Laís? Eu acho que você vai me entender porque, de certa forma, você também se coloca como terapeuta, né? No processo aí de astrologia, do cacau. Sim, E aí parece que as pessoas têm mais dificuldade de acreditar, de vir. E naquela época eu tinha inúmeras crenças, mas muitas crenças. E foi aí que eu me deparei que eu tinha que eu tinha que atrair mais clientes. Até então, no marketing, eu não imaginava como trabalhar essas crenças e não sabia que eu tinha tanta crença. Porque parecia que as coisas estavam dando certo, mas eu nunca tinha dinheiro sobrando. O dinheiro, toda vez que talvez ia sobrar, acontecia alguma coisa. Eu nunca conseguia faturar mais do que aquele teto, sabe? Às vezes eu colocava assim no marketing, às vezes eu estava recebendo, sei lá, 2.000 e pouco, 3.000 reais, aí aquele teto, assim, não passava daquilo nunca. Aí parecia que ou ficava naquilo ou ficava menos. Entendeu? Não passava daquilo. E eu comecei a falar assim, gente, isso está me incomodando, porque tem alguma coisa errada. Enfim, acabou que eu comecei a sair do marketing, entrar na terapia, eu ainda fiquei numa transição aí por algum tempo. Quando eu entrei para terapia, eu comecei a sentir a falta, porque para o marketing era bem mais fácil vir clientes. Todo mundo queria o marketing digital. Agora na terapia eu era nova, né? E no marketing, assim, eu fiz faculdade, então, né, as pessoas já eu tinha muitos conhecidos, aí, né, eu conseguia entender muito bem de marketing, eu fazia o meu marketing, enfim. Mas na terapia não. E foi aí que eu comecei a fazer mais terapia para que eu conseguisse identificar essas crenças. E aí, eu até anotei algumas crenças aqui que eu lembrei, né, que na época eu fiquei assim, chocada com essas crenças. Eu falei, gente, como que eu tenho essas crenças? E se falar até hoje, eu ainda descubro crenças que eu fico chocada, tá, Laís? É um processo mesmo. Eu coloquei aqui uma que eu lembrei, que se eu tivesse sucesso financeiro, eu deixaria de honrar e pertencer à minha família. Isso geralmente acontece quando a família não tem muitos recursos. E assim, minha família nunca foi rica, mas eles também não eram pobres de ser muito pobres, sabe? Eles sempre foram, tipo assim, é como se eles tivessem dinheiro, mas não soubessem usar esse dinheiro de forma próspera, sabe? A mentalidade não faziam com que eles usassem, mas considero pobre, né? Então, assim, se eu tivesse muito sucesso, muito dinheiro, eu deixaria de pertencer. Então, essa foi uma das primeiras crenças que eu liberei. Voto de pobreza. Isso aí, para quem acredita no lado espiritual, em vidas passadas, eu tinha feito voto de pobreza e quando eu liberei essa crença, gente, eu juro para vocês, os clientes começaram a aparecer, porque parecia que esse voto estava me travando. Fora aquelas crenças culturais. Dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. Todas essas eu tinha, todas. E como aí, é que pode você falar. descobriu que você tinha essas crenças, Thaís? Através do Teta Healing. Eu tava fazendo técnica, eu tava fazendo terapia com outra terapeuta que também atendia, eu sempre trocava, sabe? E aí eu falei, olha, eu preciso de ter mais clientes, mas eu não sei como eu tenho mais clientes, porque eu não sei o que que tá travando. Aí ela começou a falar, olha, você tem voto. Aí ela, né, fazendo a leitura, a gente identificando, eu descobri essas crenças. E assim, ô, Laís, eu trabalhei essas crenças por anos. Foram uns 2 anos trabalhando. E eu falo, gente, é um processo. Quando a gente entra num caminho para crescer em alguma coisa, e aí essa dica, assim, anotem, escreve-se em algum lugar, sabe? Se você entrou
se vocês querem ser prósperos, querem a prosperidade de dinheiro, estudem isso todos os dias. É constante, é ter uma constância naquilo. Não adianta você hoje fazer uma sessão, liberar aquilo, fazer, sei lá, expandir o coração numa roda de cacau, né, Laís, por exemplo. Aquilo também traz muita força, muita abundância. O cacau também traz. O cacau é abundância, né? Prosperidade. A intenção do cacau é muito próspera, né? Então, não adianta você fazer isso e esquecer que você é da prosperidade, não ler o livro, não continuar pensando, não colocando afirmações, enfim, inúmeras coisas. Eu fiquei fazendo isso por muito tempo, sabe? E claro, eu cheguei no nível que eu quero hoje, ainda não, porque eu não tenho, não é minha prioridade, porque as pessoas acreditam que o dinheiro, que as coisas vêm com toda facilidade, mas você tem que fazer movimentos. Eu não tenho essa capacidade hoje de tempo para fazer esses movimentos, então ainda não há essa possibilidade, sabe? Eu já estou bem tranquila Ô, como eu Thaís, e vivo. sabe uma coisa que eu acho também, quando a gente está falando de prosperidade? A gente está falando dentro de um universo holístico, com entendimento de um mais humano, mais humanizado, assim, de viver o simples, mas com prosperidade. Uma coisa não exclui a outra. Mas eu acho que Aham. quando a gente fala sobre prosperidade com 90% da população, as pessoas já começam a pensar em investimentos e ganhar milhões de reais, como se só isso fosse a abundância, né? A prosperidade em si. Então, acho que vai muito desse lugar também de entendimento de qual que é o seu sucesso, o que que é sucesso para você, Eu o falo quanto, sempre isso. né? Porque se você medir a sua vida com a régua do outro, não faz, não tem como você chegar num patamar que seja bom para você, porque você nunca vai chegar nesse lugar. Então é pensar qual que é o sucesso para você dessa sua vida simples e boa. Simples não quer dizer voto de pobreza. Simplicidade Aham. significa simplesmente ter uma vida que seja boa para mim, dentro daquilo que eu almejo. Então, acho que é bom a gente colocar isso na mesa também, né, Thaís? Eu falo muito disso, aí você falou assim, tudo que eu penso e que eu sempre falo com as pessoas. Já falei isso em vários projetos. Gente, não adianta você medir o sucesso no jardim do outro, né? Porque o jardim do outro sempre vai ser mais colorido, vai ser mais bonito. E uma coisa que é interessante, muitas vezes a gente acredita naquele sucesso trazendo muito pro ego. E o que que realmente nosso coração importa? Será que eu assim, vou te ser sincera, eu adoro viajar, Laís. Amo, eu acho que é uma coisa incrível a gente viajar, ir para outros lugares. Mas eu te falo assim de coração, eu não tenho essa coisa assim, nossa, eu quero ir para outro país. Não é um desejo do meu coração, mas do meu ego era. E não é um desejo do meu coração, sabe? Eu entendi isso muito tempo depois, que antes eu ficava, nossa, eu quero ir para tal lugar, eu quero viajar, eu quero não sei o quê. Gosto de viajar, gosto, mas eu me sinto muito exausta quando eu faço esse tipo de viagem. Seja eu sem os filhos ou com filhos, eu gosto muito da minha casa. Então, assim, eu falo que o sucesso para mim hoje é ter a tranquilidade, é eu poder ir no mercado e comprar o que eu quiser para comer, sabe? E é assim eu consigo hoje. Eu invisto muito em cursos, então os meus cursos são caros. Então eu adoro, eu me sinto muito, eu sinto que o sucesso para mim é isso, sabe? Eu invisto nos cursos, na comida. Eu, tipo assim, dei vontade de comprar alguma coisa ali, não que eu possa comprar o mundo, né? Mas eu não preciso ficar, nossa, não posso comprar isso aqui agora. Não, consigo comprar, consigo fazer uma terapia, consigo fazer uma massagem, consigo fazer, sabe, é tranquilo. Eu me sinto bem sucedida nesse sentido. E E claro, reconhecer isso também, né? Oh, nossa, tá me abrindo várias coisas assim na mente agora, você falando isso, de reconhecer também, porque às vezes a pessoa é abundante, ela tem essa abundância de certa forma também é próspera porque ajuda as pessoas, mas tem essas crenças de, eu não posso comprar isso porque senão vai faltar. Eu acho que tem muito essa crença também, né, de eu preciso poupar, poupar, guardar aquele dinheiro porque vai que falta. Então eu acho que dentro das crenças
essa costuma vir muito forte, assim, para a maioria das pessoas também, de que não pode, né? Eu acho que vem muito da nossa família, de como a Uhum. gente foi criada, de como os nossos avós, muitas vezes imigrantes, né, tinham que poupar muito dinheiro, e aí isso vai passando, vai passando, vai passando. Então, vem muito dos nossos antepassados essa questão do que eu preciso poupar, porque senão vai faltar, e às vezes nem falta, você tem ali um dinheiro todo mês certinho, você sabe com que você pode gastar, e mesmo assim vem essa voz mental, essa escassez de que precisa poupar ao máximo e não pode se dar ao luxo. Tem muito essa frase, né? Não posso me dar ao luxo. Uhum. E aí você vibra ainda mais na escassez, né? É exatamente assim que acontece. E, Laís, você tinha perguntado, que eu acho interessante a gente colocar para as pessoas, que existe alguns caminhos, né, para quem deseja ser próspero, para quem realmente busca essa prosperidade. E aqui, pessoas que estão assistindo, né, ou ouvindo pelo podcast, vai ser em todas as áreas, tá, que eu estou falando, mas como a gente focou aqui um pouquinho nessa parte financeira, eu vou ir colocando mais nesse sentido, mas serve para todas as áreas, tá? E uma das coisas que me fez virar a chavinha, primeira delas, tá, Laís, foi a autoestima. E assim, não tem regra aqui, não tem qual é o primeiro, mas para mim foi a autoestima. O que que acontece? A autoestima, muitas vezes, quem tem baixa autoestima tem muito a ver com a criança ferida. E isso a gente vai descobrir, vai fazer contato ali com a pessoa fala, a gente vai cavando, vai escavando, vai entendendo o que que é, aí a gente encontra a ferida lá na criança. Ou seja, de às vezes querer agradar, de aquela dificuldade, né? Os pais colocou muita pressão, e aí a criança vai crescendo vai virando uma adulta com baixa autoestima. Então, quando a gente trata a nossa criança também, quando a gente acolhe a nossa criança, muitas vezes a nossa autoestima começa a reviver, sabe? Mas não tá ligado só a isso, tá, gente? Pode ser que a sua autoestima seja uma questão de você se arrumar um pouco mais. E aí eu acredito que entra um outro ponto aqui, né? Que eu até coloquei aqui, que é como que você se comporta, como que você, olhando pela questão da prosperidade aqui, do dinheiro, como que você, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de uma energia de riqueza. E se a gente for parar para pensar, o que que riqueza lembra? O que que te lembra, Laís, riqueza, assim? Quando você Ah, pensa em riqueza, quando você vai visualizar alguma coisa, o que que você visualiza assim, na sua quando mente? você fala riqueza, vem muito realeza com adorno, né? Ouro e coisas à mostra, né? E vem na Botando minha para cabeça fora. ouro também. E eu Ouro, tô aqui é. falando com você. E é tudo Vira a muito própria harmônico Radija. Você também, lembra né? É, da novela? Amo. então, e lembra muito uma coisa harmônica, né? Você sempre vê harmonia assim, nos lugares que tem muita riqueza, que tem muito dinheiro. Você lembra de lugares assim que a gente observa? Só quando você fala em riqueza, a imagem mental que vem para mim são coisas muito vem rebuscado, coisa rebuscada para mim também, assim, de detalhes e de coisas minuciosas que foram feitas com muito zelo, sabe? Me vem muito isso também. Sim. E o que que acontece? É basicamente isso. Se você chegar num lugar, né? Se a gente chegar numa casa assim, vamos dizer assim, num morro onde a casa lá é muito pobre, você não vai ver riqueza lá, você não vai sentir essa energia de riqueza, certo? Então, quando a gente fala de prosperidade financeira, a gente também tem que aí, vou já colocar o outro ponto aqui, que aí a gente vai juntar os três pontos aqui de uma vez, tá? Que é a questão da lei da atração. Muitas vezes, muitas vezes não, as pessoas acreditam que para atrair algo, elas precisam ter primeiro. Ou seja, nossa, para eu conseguir para eu conseguir ficar muito bonita, eu tenho que ter muito dinheiro. Para eu conseguir fazer uma plástica, para eu conseguir arrumar meu cabelo, para eu comprar a roupa mais top. E ela esquece de ser, porque na verdade, o nosso universo, ele não atrai coisas que são diferentes. Vou explicar de uma forma bem simples, Jesus. Ele não atrai. O que é diferente, ele repele.
Isso acontece com a nossa energia. A gente atrai o que é igual a nós, seja ruim ou seja bom. Então, provavelmente eu e a Laís, a gente tem alguma coisa muito em comum, de coisas boas, de feridas, de talvez de defeitos, mas a gente tem essa coisa em comum porque a gente se atraiu, a gente teve contato uma com a outra. E aí, às vezes as pessoas encontram, né, pessoas que são muito diferentes, e falam, nossa, eu não sei por que que eu atraí, porque você vibra aqui. Então, o que que eu quero dizer com isso tudo? Com a autoestima, com a questão do comportamento e da lei da atração. Quando você começar, e talvez a sua autoestima não seja somente da sua criança, mas talvez seja uma questão de você cuidar mais de você, porque isso acontece também, às vezes a gente não está se cuidando tanto, a gente não está dando tanto esse amor pra gente, aí a gente fica com a autoestima lá embaixo, né? Tá sempre fazendo pelo outro e menos pela gente, que a gente esquece. E aí o comportamento da riqueza é o quê? Você tá bem vestido. Às vezes, num café, uma coisa que eu acho muito interessante é a gente arrumar o nosso lugar onde a gente vai comer, sabe? Não precisa ser nada muito chique, não, gente. Eu não faço nada chique aqui, eu só coloco um negócio redondinho. Você deve ver lá nos meus stories, né? Um negócio redondinho de baixo, que é um negócio muito barato, que eu esqueci o nome agora. Não sei como é que chama aquele negocinho que põe debaixo. Suplá. Suplá, ai, que chique. Suplá. Eu coloco o meu suplá, adorei. Coloco o meu pratinho, aí eu arrumo o meu pão bonitinho, coloco as frutinhas bonitinhas, coloco o meu café e sento para comer. Quando eu estou dentro de casa, outro dia minha mãe perguntou assim: nossa, mas para que que você vai fazer unha? Você não vai nem sair de casa, você não vai atender ninguém? Eu falei: para me sentir bem, para me sentir bem comigo mesmo. Eu estou me arrumando. E, gente, eu vou pra academia, eu passo um batonzinho, passo um corretivo pra tirar a orelha. Tem gente que fala assim, ah, vou desarrumada mesmo, que eu só me arrumo pra sair. Ah, tá. E aí, no meio do caminho, não é você encontrar com outras pessoas, não é nem nesse sentido. É você estar sendo aquilo que você quer ter. Então, se eu falo de riqueza, eu pelo menos tenho que estar alinhada com aquilo que eu quero. Se eu estou toda desarrumada, despenteada, sem escovar dente, se eu deixo a minha pia cheia de louça, se eu não arrumo minha cama, se eu me mantenho nesse lugar, se as coisas são todas desalinhadas, tem um monte de montoeira. Vocês já viram aquele lugar quando você chega num lugar que tá cheio de montoeira? Você não vê prosperidade, não vê abundância, não vê riqueza e nada daquilo. Não existe, porque não é a energia do dinheiro Vai e muito nem da desse lugar prosperidade. do cuidado, né? Porque se você não tem cuidado com você, se você não tem cuidado com a sua casa, se você não tem cuidado com o que você já tem, já é palpável, imagina quando você tiver mais. Aí vai ser o caos total, né? Não chega, Laís, assim, porque não faz. Então, assim, aí entra muito essa parte da lei da atração. Você precisa ser para você ter. Então, qual que é o ensinamento aqui? Você buscar se conectar com aquilo que você quer ter na sua vida. Nossa, eu quero ter um relacionamento onde a pessoa ela se ela tenha desenvolvimento no autoconhecimento, ela seja uma pessoa boa para mim. Você vai buscar uma pessoa dessa numa balada? Não tô falando que na balada não encontra, tá, gente? Por favor, não entenda assim, porque você pode encontrar seu amor numa balada, mas, assim, difícil, eu acho bem difícil, sabe? Essa energia desse ambiente, num carnaval. Eu tinha uma amiga que falou assim: ah, tô indo pra um lugar que é mais tranquilo, tô querendo, eu acho que lá eu vou encontrar a pessoa. Aí eu falei: tá, mas lá é tranquilo mesmo? Ela é. Falei assim, mas é energia de carnaval. Claro que a gente tem história, gente, mas isso são exceções, tá? Carnaval, ninguém tá pensando em relacionamento, as pessoas estão pensando em folia, ficar por ficar. É mais nesse sentido, é a energia do lugar, né? Do ambiente ali. Então, se eu quero atrair o dinheiro, o que que eu vou começar a fazer? Primeira coisa, se cuidar. Se você sabe que a sua criança é uma criança ferida, que passou por processos difíceis, por traumas, busque se conectar com essa criança. Dar amor para sua criança, lembrar da sua criança, mostrar para ela que ela é amada. Às vezes, só de você, às vezes você não vai passar por um processo agora, né? Não sei se isso vai fazer sentido agora que você está ouvindo, mas lembra da sua criança, imagina abraçando essa criança, dando esse amor para ela, mostrando que ela é capaz, que ela pode ser confiante, porque toda criança já nasce com essa confiança natural, né? A gente só cresce perdendo ela porque a gente é imposto com várias coisas. E o cuidado, o comportamento, né? Quando a gente entra aí com o comportamento,
Se eu quero atrair, eu vou me arrumar. Eu vou. É igual eu falei com a Laís, gente, eu não sabia que ia pro YouTube, por exemplo, esse áudio aqui, né? Pra mim era só um podcast, mas se fosse alguns anos atrás, eu ia falar assim, já que vai ser só áudio, falei isso até no início, né, Laís? Se for só áudio, eu vou, não preciso de eu me arrumar, ela vai só fazer o áudio lá, ela nem vai me ver e tal. Mas eu não sabia, falei, não, vou me arrumar, claro, né? Não pensei nem duas vezes, já tomei meu banho, energizei minha sala, coloquei minha roupa, passei uma maquiagem de levinho, arrumei meu cabelo, fiz até, passei uma chapinha nele, que ele tá um pouquinho alto. Enfim, fiz e tô aqui, né? Porque eu já entendi qual é a energia que eu quero. Então eu vivo essa energia para cada vez mais eu atrair, tá? Você não precisa de ter roupas de milhões, de R$ 1.000 ou de aquela maquiagem mais top ou teu cabelo mais top. É só você buscar começar a se arrumar que aquilo já vai começar a melhorar. A partir do momento que você melhorou um pouquinho, aquilo que você melhorou um pouquinho já vai vir mais um pouquinho. Aí aquele mais um pouquinho você vai melhorando mais um pouquinho. E aí vai, né? Então assim acontece. Eu não podia fazer unha toda semana. Agora eu posso. Então, a partir do momento que eu não podia fazer, eu fui melhorando e eu me sentia bem, atrair mais pessoas e depois é mais ou menos assim. E isso foi, você foi percebendo dentro da sua caminhada, né, Thaís? Daquilo que fazia sentido para você e você foi vendo na pele o retorno acontecer. Gente, um pouquinho que você já faz diferente, já vai vir o retorno. O universo é muito sério. E aí entra um outro ponto que é importante no que você falou. Para que eu atraia coisas novas, para que eu atraia essa abundância, essa prosperidade, eu também preciso me desapegar. O apego às coisas, ao apego, por exemplo, vamos supor que a sua casa é cheia de coisas e você precisa fazer uma limpeza nela para ela ficar mais harmônica. Aí você fica apegado às coisas lá e não quer deixar aquilo mais clean, mais bonito. Não que você não possa ter vários enfeites, pode, mas tem um senso ali de organização, de clareza no ambiente, onde você chega e você tem uma clareza do que você está vendo, do que você está sentindo naquele espaço. Às vezes você está naquele relacionamento ruim, aquele relacionamento tóxico que só te coloca para baixo, aí como que você vai trabalhar a sua autoestima, sendo que você mora ou vive um relacionamento que a pessoa te deixa para baixo? Não vai acontecer. Você vai sempre, talvez, caminhar e voltar no mesmo passo, porque você está apegada, né? E quando a gente desapega, fecha ciclos, a gente também se abre um novo. E isso é que serve muito para quem quer mudar mesmo, sabe? As coisas agora, a partir da vida, a partir de agora, né? Se você quer mudar, desapegar, seja de coisas pequenas ou até grandes, vai ser um passo muito importante. Vai ver que o novo vai vir. E aí, outro ponto aqui, saber dar e receber. Muitas vezes a gente sabe dar e não sabe receber. Conheço inúmeras pessoas assim. E também conheço muitas pessoas que só sabem receber e não sabem dar. Posso dar inúmeros exemplos aqui. A pessoa que dá, olha que interessante, ela tem uma questão com ela de se sentir superior. Isso ninguém achava, né? Achava que era só por bondade, mas não é. A pessoa que dá, ela vibra essa sensação de ser maior do que o outro. Então, por isso que ela só dá, porque eu sou melhor do que você, então eu dou. E quando ela vai receber, ela não consegue receber. Por quê? Para ela receber, ela precisa ser mais vulnerável. Faz sentido? E a partir disso, ela não consegue, porque se ela se sente melhor, eu não posso ser vulnerável. E aí, só para finalizar essa parte do dar e receber aqui para vocês entenderem. Quando eu estou doando, mas eu não, por exemplo, existe aquela. Vocês já devem ter ouvido, quem vai estudar a lei da atração, vai estudar essas coisas, sempre fala, é muito importante que você dê primeiro, igual, por exemplo, quem vai começar no Instagram, dê muito, muito, muito conteúdo e depois você vai fazer uma venda, ou seja, você vai receber aquilo. Então, entrega muito e depois você vai receber, né? E às vezes a pessoa tá dando muito, ela tá desejando isso, tá pedindo isso pro universo, tá dando. Mas na hora de receber, ela cria várias coisas, ela não consegue fazer a venda, porque ela tem medo desse receber, ela não se sente merecedora desse recebimento, ou ela se sente muito superior, porque ela já deu muito, ou ela se sente que está incomodando, né? E aí isso acontece em vários processos.
a pessoa que só sabe receber e não sabe dar, né? É aquela pessoa que geralmente ela ganha tudo de mão beijada, né? Ela pega alguma coisa aqui, pega uma outra coisa ali, mas ela não retribui aquilo para o outro. Ela se sente tão incomodada que muitas vezes essa pessoa ela não nem conversa mais com você. Isso aconteceu com a menina que eu doei, né? Eu emprestei uma escrivaninha. Emprestei, tá lá até hoje com ela, né? Eu nem acho que nem vou pedir mais ela. Eu emprestei no sentido assim, ela falou assim: ela pediu lá no Instagram, alguém me empresta esse escrivaninha ou me vende e tal. Falei, olha, eu posso te emprestar, não tô usando ela aqui mesmo e tal. E ela é ótima, novinha, uma estantezinha. Ela falou assim: até dezembro eu vejo se eu compro ela de você e tal. Eu falei, eu vendo ela R$ 200. Escrito que até hoje ela não falou mais nada, não comprou e ela até parou assim de me acompanhar no Instagram, eu acho, não conversa mais comigo direito, antes conversava. Eu sei que ela tá conversando, mas tipo assim, sabe? Porque ela recebeu, além dela ter recebido, ela não devolveu, então ela se sente muito incomodada e ela quer sair da relação, entendeu? Então isso acontece muito. Então, às vezes, se você estiver pedindo aí pro universo e não tiver sentindo que tá vindo, pode ser uma dificuldade de receber. Ô, Thaís, essa questão do dar e receber, eu acho que ela é fundamental, muito importante quando a gente está falando disso mesmo, porque tem, tem muito desses dois polos, das pessoas que adoram fazer pelo outro e se sentem super bem fazendo, e na maioria das vezes elas não gostam de receber ou se sentem incomodadas recebendo, de tipo, eu não mereço, eu me sinto mais proveitosa só dando, só fazendo. E aí desequilibra, você perde isso. Fora de outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, é essa questão do merecimento. Então eu dou, mas não me sinto merecedora de receber, e aí você bloqueia, e aí você não celebra aquilo que você conseguiu ou conquistou. E eu vejo muito isso também, de sempre querer ir para a próxima, para a próxima, para a próxima, para a próxima, e você não para um momento para ser grata, você não para um momento para celebrar aquele passo que você deu, só é, acho que é mais num sentido de eu não mereço, então deixa eu passar para frente, para ver se eu dou mais e assim Uhum. valido. Acho que tem muito dessas coisas também, sabe? E não rola. E você falou um ponto muito importante, a gratidão. Se você também não é grato pelo que você tem, por que que você acha que o universo vai te mandar mais? Ele não vai te mandar mais. Então você precisa agradecer. É aquilo que eu falei, entra lá naquele ponto do ser para ter. Se eu tô com alguma coisa, eu tô com um carro, eu vivo reclamando desse carro, eu vou vibrar, eu vou vibrar no que está acontecendo de ruim desse carro, eu não vou conseguir achar um carro que vai ser realmente bom para mim, porque eu fico naquela energia de, de reclamação do carro. Eu não vou atrair um carro novo que vai ser bom, né? E o último aqui que eu coloquei, o ponto, né? Então, ser grato, eu acho que é o primeiro ponto aí, né? A gente não tinha falado dele, mas é porque eu acredito que todo mundo já escuta isso, né? Então, eu preferi pontuar outras coisas. O tomar pai e mãe. Se a gente não tem pai e a mãe no coração, a gente não consegue ter autoestima, merecimento, dar e receber, porque tudo isso vem dos nossos pais. As outros pontos que eu coloquei aqui, ela é mais mentalidade, né? Lei da atração, comportamento, isso aí você vai lidar. Mas para você ter essas coisas, você precisa se cuidar, ter autoestima, se sentir merecedor. Então, quando a gente toma o pai e a mãe, e aí vocês podem fazer esse exercício, mesmo que não entre numa coisa mais profunda, de se ver abraçando o pai de vocês, né? Abraçando o pai, tomando a força, abraçando a mãe e tomando a vida. Então, isso pode ajudar muito aí vocês nesse processo, para quem tem alguma questão com o pai ou com a mãe, enfim. E é isso, eu acho que eu pontuei bastante, né? Adorei, adorei. Isso aí, você trouxe vários insights, vários pontos de reflexão. É lógico que isso tudo, como você disse lá no início, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada sonho é um sonho e cada sucesso é um sucesso. Então, a Thaís, ela frisou isso aqui, ela tá dando pra gente o que ela viveu, o que ela praticou e o que deu certo pra ela. E hoje ela ajuda, né, as pessoas com
esse repertório, com essa história dela. Então, vale muito a pena você praticar, tentar, observar, para você validar, né? O que fez sentido, como que isso funciona. Estudar, Exatamente. estudar bastante. Um livro que é muito interessante para vocês já estudarem mentalidade e lei da atração é O Dinheiro Atrai Dinheiro. Eu adoro esse livro. Podem começar por ele. Ótima recomendação. Eu já A vou Baby botar na tá minha te... lista também. Ó, Thaís, então a Baby da Thaís está chamando por ela, então nós vamos encerrar aqui esse podcast. É, Agradecer muito a sua presença. eu E que se você agradeço. quiser conversar com a Thaís, eu vou deixar, né, o Instagram dela aqui embaixo. Muito Fiquei obrigada, muito Thaís. feliz, me senti super chique em ser convidada e adorei esse bate-papo. Um beijo, viu? Tchauzinho.